Belezinha. Então tá bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Gabi Kuster, sou da Escola Paulista de Medicina, sou professora lá. Eu sou docente da ginecologia oncológica da escola. E hoje eu queria trazer para vocês um pouco sobre os protocolos ERAS, né, que são os Enhanced Recovery After Surgery. Hoje em dia, o mais comum, o mais famoso e o que tem o maior número de protocolos diferenciados e que tem maior número de pacientes alocados é o ERAS, que é um estudo europeu, mas também nós temos aqui no Brasil o Projeto Acerto, que veio lá do Mato Grosso do Sul, e temos a nossa adaptação feita para a Escola Paulista de Medicina, e que é o origami, que aí vai ser representado pelo tsuruzinho aí à direita no canto superior. Então, por que que a gente chegou nisso, né? Como que tudo isso começou? O grande problema começou quando Kellet, nos países nórdicos, percebeu que existia uma ausência de otimização dos processos cirúrgicos, pré-cirúrgicos e pós-cirúrgicos, porque as pessoas aprendiam por hierarquização e não por medicina baseada em evidência. Então, o R1 aprendia com o R2, que aprendia com o R3, que aprendia com o R4, que aprendia com o preceptor, que alguma vez ouviu falar do chefe, o que eu ouviu quando ele era R1, e assim sucessivamente. E essas informações, às vezes, elas acabam sendo apenas passadas de um para o outro e nunca são checadas, ou nunca foi feito um trabalho randomizado, controlado ou adequado para verificar se aquilo é, de fato, o correto ou o ideal para cada paciente ou para cada protocolo, né? Então, o Kellet traz essas estratégias multimodais e ele coloca isso como fast track surgery e começa a fazer inúmeros trabalhos, né, inúmeros protocolos lá na região dos países nórdicos, e isso se estende de uma maneira europeia muito grande, né, como o projeto Eras na enfermaria, até que isso chega no Brasil, né, com o professor Aguilar lá no Mato Grosso do Sul e o Projeto Acerto, e a nossa enfermaria da ginecologia da Escola Paulista de Medicina. E quando a gente vai ver, todo mundo tem exatamente o mesmo problema, todo mundo tem exatamente as mesmas intercorrências, e essa otimização é válida para exatamente todo mundo, certo? Então, o que é esse projeto ERAS? O que são esses protocolos multimodais? São protocolos que introduzem diversas categorias, né? Inclui físio, nutri, enfermagem, médico, enfim, inclui pré, pós e intraoperatório. Então, a gente vai falar hoje sobre cada pedacinho desses protocolos, e a gente vai falar sobre nutrição, sobre preparo mecânico dos cólons, sobre hidratação e fluidos, sobre antibiótico profilaxia, que agora é chamado de bundle de surgical site infection, vocês vão ver a diferença agora. Vamos falar sobre o controle da dor e das náuseas e dos vômitos pós-operatórios, NVPO ou PONV, profilaxia de tromboembolismo venoso, uso de sondas e drenos, fisioterapia e deambulação e atenção e apoio emocional do doente cirúrgico. Quando vocês pegam os guidelines do ERAS, eles vão trazer cada um desses itens diversificados e com a evidência que cada um tem dentro dos protocolos. Então, a gente vai começar falando sobre o pré-operatório, que é a atenção e apoio emocional do doente cirúrgico, que às vezes a gente não se prepara para isso, não conversa sobre isso, e é uma das coisas que a gente menos se atenta, mas já está definido isso, que quanto mais o paciente se sente seguro para a cirurgia dele, menos intercorrência ele vai ter, mais ele vai respeitar as orientações e melhores serão os resultados. E quando a gente fala de pré-operatório, quando a gente fala de atenção e apoio ao doente cirúrgico, a gente tem que falar sobre, primeiro de tudo, a correção da anemia. Um paciente anêmico vai ter um pior pós-operatório. Ele vai ter maior risco de deiscência, ele vai ter maior risco de infecção, ele vai ter maior risco de edema, certo? Otimização de morbidades pré-existentes. E aqui entram principalmente as duas mais comuns, que são aí a hipertensão e o diabetes mellitus, e a gente deve otimizar esses pacientes e apenas operá-los quando eles estiverem numa situação
confortável e que vão gerar menos estresse pós-cirúrgico e menor morbidade pós-cirúrgica. É lógico que às vezes a gente ultrapassa um pouquinho alguns limites pensando em pacientes oncológicos que a gente não consegue otimizar ao máximo algumas dessas morbidades. Vamos lembrar também de hipo e hipertireoidismo, vamos lembrar de infecção urinária de repetição, enfim, otimizar por completo esse paciente. A cessação do uso de álcool e tabaco é extremamente importante e o ideal é que isso ocorra de 4 a 6 semanas antes do procedimento cirúrgico. Nas pacientes que nós atendemos e que são as nossas, grande maioria das pacientes, que são os pacientes geneticamente XX, a gente tem que alinhar expectativas e conversar sobre fertilidade e gravidez. Como que essa cirurgia vai impactar na fertilidade e na gravidez? Como que essa paciente, o que ela pode esperar de um futuro? Será que a gente libera ela para fazer coleta oocitária antes? O que ela está imaginando que essa cirurgia vai trazer para ela? Só a resolução da intercorrência atual, mas e se essa resolução vier com uma infertilidade? Então, alinhar essas expectativas é extremamente importante com as pacientes. Lembrar de conversar no pré-operatório e não depois que ela internou, não quando ela está indo para a sala de centro cirúrgico e pior ainda quando ela já está na sala de centro cirúrgico para ser anestesiada. Retirada completa de piercings, adornos, cabelos sintéticos ou falsos em geral, cosméticos, unhas de gel, próteses móveis e lentes de contato. Então, tudo isso tem que ser conversado com os pacientes. Lembrar que tem piercings que só conseguem ser cortados, né? Não tem como ser retirados. E hoje em dia, então, unhas de gel, próteses e afins. Orientação pré-operatória, o termo de consentimento, isso deve ser feito de forma ambulatorial e não com o paciente internado, porque ele pode eventualmente desistir da cirurgia ou ele pode, nesse alinhamento de expectativas da fertilidade e gravidez, decidir por fazer uma coleta oocitária prévia. Enfim, a gente tem que lembrar que hoje a gente trabalha e estuda em um serviço de saúde SUS público, que talvez não tenham todas essas oportunidades para as nossas pacientes, mas eventualmente a gente vai trabalhar com isso e eventualmente a paciente vai correr atrás para alinhar essas expectativas dela. Preparação vaginal, isso significa que a paciente, principalmente se for uma cirurgia com abertura de cúpula, ela não deve ter qualquer tipo de infecção e a gente deve tratar isso previamente, então conversar com a paciente sobre isso e lembrar de conversar com a paciente sobre como que vai ser esse pós-cirúrgico. Não deixar para em cima da hora falar para ela, olha, você não vai poder subir dessa escada, só que ela mora no sobrado. Poxa, como que ela vai resolver isso? Então, como que ela vai fazer esse cuidado? Se ela tem que comprar alguma coisa antes, falar sobre as meias elásticas, enfim, essa parte de pré-operatório, de atenção, de apoio emocional do doente cirúrgico é extremamente importante e às vezes a gente dá uma ignorada nisso ou passa um pouco mais por cima, ou é o nosso colega que está no ambulatório que faz, mas é a gente que vai operar. Quanto mais alinhado isso estiver, melhor transcorre todo o processo cirúrgico de pré, intra e pós-operatório. Porque a gente tem que lembrar que o protocolo ERAS, os protocolos de Fast Track Surgery, eles querem principalmente o quê? A redução, qual que é o endpoint primário? A redução do tempo de internação, né? Jejum e realimentação. Agora a gente vai começar a conversar sobre dentro da enfermaria, o que vocês vão fazer, o que a gente faz. A gente sabe que esse jejum pré-operatório tradicional de 8 horas sem nada pela boca, que vem lá de 1932 com Mendelssohn, no primeiro trabalho feito sobre jejum e sobre broncoaspiração, isso já caiu por terra há muito tempo. A gente não deve deixar o paciente em jejum tão prolongado, né? Em jejum de alimentos, os alimentos sólidos sim, mas não jejum completo, tá? Por quê? Esse jejum prolongado ele aumenta a resistência insulínica, que aumenta o estresse cirúrgico, aumenta a irritabilidade, aumenta náuseas e vômitos, produção de mediadores inflamatórios como proteólise muscular e lipólise. Então, é tudo de ruim para o paciente. Não tem absolutamente nada de bom em deixar o paciente sem, ou melhor, com jejum completo, sem nada pela boca por 8 horas. Isso, gente, pensando que esse jejum vai ser realmente de 8 horas.
mas a gente trabalha no serviço público na grande maioria das vezes, ou mesmo no serviço privado. O jantar chega às 18, a paciente vai comer pela última vez o jantar, a cirurgia dela é às 7 da manhã, só aí já deu 11 horas de jejum, né? Então, quando a gente pega, isso aconteceu no ERAS, em serviços públicos, privados e afins, isso aconteceu no Acerto, isso aconteceu no nosso Origami. O tempo de jejum pré-operatório foi prescrito de 8 horas, mas a média desse tempo foi em torno de 16 horas. A gente teve paciente que ficou 24 horas em jejum, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente faz tudo o que está descrito aqui. Isso vai piorar absurdamente o pós-operatório desse paciente, aumentando náusea e vômito. Você aumenta a distensão, o ilho paralítico, que faz mais náusea e vômito, que vai aumentar a dor, que vai reduzir a deambulação, que vai aumentar o ilho paralítico, que vai aumentar a náusea e vômito e assim sucessivamente. Vocês vão perceber que os protocolos Fast Track Surgery, ERAS, Origami, Acerto e afins, eles são necessários para você manter um grande ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso para suas pacientes. Então, já está descrito na Cochrane que a ingesta de líquidos 2 a 3 horas antes do procedimento é seguro e deve ser realizado para evitar tudo isso que eu descrevi previamente para vocês. E a sugestão da Cochrane é 200 ml de líquido claro enriquecido com carboidrato, de preferência um carboidrato de rápida absorção, com a maltodextrina, 25 gramas, mais um chá adoçado, um café adoçado, uma Gatorade, um suco de uva. Não pode ter pedaço, não pode ser sólido, não pode ser leite de jeito nenhum. O leite é sólido, são 8 horas, 6 a 8 horas de jejum. Mas qualquer outro desses líquidos claros ou enriquecidos, e se for o caso, dá para o paciente comprar, né, o potinho. A Fresenius produz vários, inclusive o Juice. Inclusive, eles me deram para fazer o doutorado, a gente usou a abreviação de jejum com o Juice. Você compra ele pronto, a paciente faz o uso 2 a 3 horas antes, extremamente seguro. Reduz tudo isso aí que a gente descreveu, melhora muito a qualidade pós-operatória, mas é óbvio que nem tudo são flores, então vamos tomar cuidado, porque a gente tem as contraindicações, tá? Então a gente vai ter como contraindicação doenças e morbidades que reduzem o esvaziamento gástrico, que retardam o esvaziamento gástrico, então estenose pilórica, DRG, doença do refluxo gastroesofágico importante, obesidade mórbida e diabetes mellitus grave ou descontrolado. Aqui não é o fato de ser intolerante, não é uma HB glicada alta, não é um paciente que é insulino dependente, é o paciente que tem doença periférica. Ele já tem uma retinopatia, uma vasculopatia, uma nefropatia, então provavelmente vai ter uma gastropatia com redução do esvaziamento gástrico. E aqui, de novo, vamos lembrar de uma coisa extremamente importante, super atual, que são os hipoglicemiantes de uso dérmico, né? As glutidas, semaglutida, liraglutida, Victoza, entre outros, né? Esses aí, além de terem que ser suspensos 14 a 21 dias antes do procedimento, mesmo que forem suspensos por esse período de tempo, não deve ser utilizada a abreviação do jejum nesses casos, tá? Preparo dos cólons. O preparo dos cólons, ele vem há muitos e muitos anos tendo cada vez mais coisas diferentes e os protocolos vêm mudando, o motivo cada um tem um motivo e evidência X, Y, Z. Então, vocês podem ver que no início do século XX, década de 1930, década de 1970, até chegar os anos 2000, com o ERAS, que preconizou a ausência de preparo. Eles colocaram claramente que o preparo dos cólons mecânico não deveria ser realizado. Até que os novos trabalhos mostram que preparo mecânico mais antibiótico profilaxia endovenosa e oral são os melhores resultados que a gente tem, mas ainda não são excelentes resultados. Então, aqui a gente está pegando uma dificuldade bem grande ainda. E o que dizem os nossos protocolos, tá? Ginecologia. Não vamos ampliar para os demais. Eles colocam o seguinte, isso, gente, quando eu falo de ERAS, Gynecology Oncology, eu falo de ACOG, eu falo de protocolos de europeus e franceses, NIH, entre outros, ok?
está claro que o uso de preparo mecânico intestinal exclusivo por via oral retal deve ser abandonado. Ele não melhora a visão cirúrgica, ou seja, eu vou fazer preparo porque eu vou fazer por vídeo e o intestino vai me atrapalhar. Grau de evidência A, em trabalho estudo randomizado controlado com vídeo minimamente invasiva, tá? Tá aqui embaixo todos os artigos que eu usei para fazer essas citações. Não reduz morbidade pós-operatória, não reduz infecção de sítio cirúrgico, não reduz vazamento anastomótico, não reduz possibilidade de fístula, afeta negativamente o paciente, tanto fisiológica quanto psicologicamente, aumenta a náusea, aumenta a vômito, reduz deambulação, aumenta a dor e afins. Agora, o preparo mecânico dos cólons, combinado com antibiótico, em caso de ressecção de colo, daí sim nós temos uma redução de infecção do sítio cirúrgico em 7% aí, mas esse estudo foi Gynecology Oncology, a gente não tem nada ainda descrito para ginecologia geral. Hidratação e fluidos é uma coisa que a gente take for granted, né? A gente não presta muita atenção, a gente usa o famoso 527, a gente coloca em todo mundo, é horroroso, as pacientes saem com altos volumes, quanto maior o volume, maior risco de deiscência, maior risco de infecção, maior risco de fístula, aumento ilho paralítico, você prejudica o sistema cardiorrespiratório, você aumenta a náusea e vômito porque você aumenta o ilho paralítico, você demacia esses líquidos, esses fluidos vão para o terceiro espaço, você vai aumentar o número de complicações. Aí alguém vem e te fala, tá bom, mas não vou dar líquido, e aí eu vou fazer uma hipovolemia, eu vou reduzir o transporte de oxigênio, posso fazer uma injúria renal aguda, eu posso fazer com que as pacientes tenham sepse, infecção do sítio cirúrgico e delírio, a infecção de sítio cirúrgico e a sepse por hipoxemia e a internação hospitalar prolongada. O que eu digo para vocês é o seguinte, atualmente o que a gente usa é a Goal Directed Fluid Therapy, tá? Vai passar aqui atrás agora o que era feito na época que o ERAS foi realizado e que o Origami foi realizado, que eram os regimes de fluidos, liberal, zero e restritivo, em que a gente devia tentar aplicar regimes restritivos e ou zero, porque nesses grupos existia uma menos ilho paralítico, menor estadia hospitalar e uma tendência à redução do número de complicações. Mas hoje isso já também caiu por terra. Eu gosto de dizer que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, a verdade de hoje, né, 5 de março de 2024, é essa aula que eu estou dando para vocês. Essas são as verdades atuais. E a verdade atual é Goal Directed Fluid Therapy. O que isso significa? Isso significa que vocês têm que medir o que o paciente precisa. Então, se é uma cirurgia simples, eu vou medir com esfigmomanômetro, taquicardia e frequência cardíaca e frequência respiratória, e vou direcionar a quantidade de fluido que essa paciente precisa de acordo com isso. Se é uma cirurgia mais complexa eu vou pegar PAI. Se é mais complexa ainda, eu vou passar um Swan-Ganz, e assim sucessivamente. Então, eu vou dar fluido diretamente de acordo com as perdas sanguíneas do ato cirúrgico, com as perdas pré e pós-operatórias de urina, fezes, suor e afins. Então, o Directed Fluid Therapy. E por que eu falo que a gente faz um grande take it for granted da hidratações e fluidos? Porque a gente simplesmente acredita que a paciente vai ficar melhor colocando um soro 527 antes da cirurgia. E aí eu sempre lembro aos senhores que os senhores vão dormir às 8, 9 da noite, vocês acordam às 7 da manhã em jejum e vocês não ficaram com o soro 527 em casa, né? Adolescente que dorme meia-noite, acorda 3 da tarde, fica aí 15 horas dormindo, em jejum, não coloca o soro 527, então não é para pôr soro antes da cirurgia. Então, pré-operatório esquece, não existe necessidade de soro em pré-operatório. Ponto, tá? Intra, quem vai controlar o nosso amigo narcoterapeuta, e no pós a gente vai controlar na enfermaria com esfigmo, PAI se precisar e afins. E aí eu queria lembrar uma coisa extremamente importante
que são os diluentes. Porque às vezes a gente fala, a paciente ela está ingerindo muito pouco, ela precisa ingerir mais, eu vou fazer alguma coisa endovenosa para ela. Primeiro, leve em consideração os diluentes das suas medicações. Tramadol leva 100 a 150 ml. Ceftriaxone, metronidazol levam 500 ml cada um na sua diluição. Quando você menos espera, você está dando 2 a 3 mil ml por dia para o seu paciente. Né? Dipirona, 20 ml, anti-inflamatório, 20 ml. Quando você vai ver, você está dando o cristalóide necessário em forma de diluente. Ok? Então, tomem cuidado. Quando a gente pega a média de fluidos que a gente acaba oferecendo ou dando para a nossa paciente numa internação cirúrgica, bate 6 litros ou mais. E isso não pode acontecer por todos os motivos que eu já falei previamente para vocês. Antibiótico profilaxia, então, lembrar que a infecção de sítio cirúrgico é a principal complicação pós-operatória, em torno de 20%. Ela aumenta e prolonga os custos da internação, e nós que mexemos em vagina, temos ainda um maior percentual do que esse, tá? E a maior parte das cirurgias ginecológicas é considerada potencialmente contaminada, certo? O que a gente tem de evidência A, que é esse boletim da ECOG, número 104, que foi revisado recentemente e mantém basicamente as mesmas indicações, é para histerectomia, principalmente com abertura de cúpula, nem tanto com as subtotais, e para procedimentos uroginecológicos. Não tem evidência de realizar qualquer tipo de antibiótico profilaxia para laparoscopia sem abertura de vagina, histeroscopia diagnóstica ou cirúrgica, inserção de dispositivo ou de sistema intrauterino e de esterossalpingografia. Na esterossalpingografia ela é questionável, caso você esteja pedindo a esterossalpingografia porque você acredita que a paciente possa ter algum comprometimento ou alteração das tubas e do útero por causa de MIPA ou DIPA prévia. Aí sim, nessa paciente você deveria fazer uma antibiótico profilaxia. A antibiótico profilaxia deve sempre ser realizada 1 hora antes do seu procedimento, seja ele qual for, para poder chegar até a pele, até a vascularização mais periférica, mais microvascular na hora da sua incisão, tá? As doses extras, tem um monte de gente que gosta de fazer antibiótico profilaxia e depois deixar mais 2 ou 3 doses. Deixa o Kefazol aí por mais de 8 em 8 horas. Não tem qualquer evidência de fazer qualquer dose extra. Lembrar, isso sim tem uma grande evidência, o repique intraoperatório. Então, você está usando uma cefalosporina, ela tem uma meia-vida de 6 horas, você tem que repicar com 3 horas e assim sucessivamente. A obesidade, isso aqui é o atual, a maior atualidade do momento. Todo mundo que fala de antibiótico profilaxia cirúrgica está falando sobre obesidade, que é nós temos que ajustar pelo peso. Não adianta eu fazer uma antibiótico profilaxia usual para uma paciente que tem um peso maior. Isso não vai funcionar, eu preciso ajustar pelo peso, tá? As ideais são as cefalosporinas, elas têm baixo custo, excelente espectro, mas você vai direcionar de acordo com o CCIH do seu hospital. E o que eu falei para vocês de bundle é que sempre se falou de antibiótico profilaxia, mas hoje se fala de verdade de Surgical Site Infection Prophylaxis, que seria um bundle, seria uma série de sugestões e de pontos cruciais para você evitar a sua infecção. Então, a gente vai desde profilaxia antimicrobiana, que é a antibiótico profilaxia que a gente acabou de falar, até a preparação da pele, e isso já tem grau de evidência A, principalmente em gynecology oncology, tá? Que é o banho com sabonete de Clorex, e isso como se fosse uma desgermação, e na sala cirúrgica, a preparação da pele com álcool e da região genital com outros tipos de clorexidina. A prevenção da hipotermia reduz aí a possibilidade de uma infecção, evitar drenos e tubos, e o controle da hiperglicemia perioperatória. Isso é muito importante, que a gente consiga manter pacientes com descontroles glicêmicos grandes, né, diabetes mellitus, que são realmente difíceis de lidar, abaixo de 200, para evitar qualquer tipo de infecção.
tá? Profilaxia e controle da dor. Isso é muito interessante. A gente tem um arsenal gigantesco para controle da dor hoje em dia, mas ainda assim, um dos maiores medos dos pacientes que vão passar por cirurgia, né? 59% deles têm medo da dor da cirurgia, do intra e do pós-operatório. E um mau controle da dor faz de tudo, desde um aumento da internação, número de complicações, internação, até dor crônica pós-operatória, que é extremamente difícil de lidar, tá? O ideal é que quando a gente faz esse controle, essa profilaxia, a gente faça com escalas analógicas de dor. Essa que eu coloquei é a mais utilizada e é a ideal. E a gente tem que explicar muito direitinho para o paciente, porque durante o meu doutorado, por exemplo, eu tive vários pacientes que a gente perguntava quanto de dor ela tinha, e ela falava 0, e ela estava gemendo de dor. E a gente perguntava, mas como que é 0? Aí a gente mostrava a escala, ela falou, não, eu tô com muita dor, eu dou 0. Não, mas então sua dor é 10. E a paciente falava, 10? Como que eu vou dar 10 para uma dor? Ela é excelente. A pessoa analisava como se fosse um 10, de uma nota 10, de você é 10, de você tirou nota 10. Ela não podia fazer mostrar para a dor que ela era uma coisa boa, que ela era nota 10. Então, ela não queria dar 10 para a dor, ela ficava dando 0. Então, a escala analógica deve ser muito bem explicada para as pacientes. O ideal é sempre escalonar de acordo com a dor do paciente. A gente deveria nunca iniciar com opioides e ou com analgésicos extremamente fortes ou bloqueios moduladores e neurais. A gente deve sempre começar no step 1, e esse quadrinho saiu da OMS, né, da WHO, porque a gente tem cada vez mais paciente fazendo vício de opioide por causa de pós-cirúrgico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Profilaxia e controle das náuseas e dos vômitos pós-operatórios. Isso é extremamente interessante, porque a cirurgia ginecológica é um tipo de cirurgia das que mais causam náuseas e vômitos, e a gente vê pouquíssima profilaxia. A gente vê bastante até... a gente dá medicação quando a paciente faz a náusea e vomita, mas a profilaxia, ela quase não existe, tá? E lembrar que as náuseas e os vômitos aumentam o risco de deiscência, aumentam a hospitalização, aumentam dor, aumentam o ilho paralítico, ela evita que o paciente consiga deambular depois, que é essencial. E isso, gente, assim, é um dos piores dos mundos. E o mais interessante é isso aqui, ó. O principal fator de náusea e vômito pós-operatório é o sexo feminino, é o XX, é 99,9% das nossas pacientes, certo? Além disso, em associação, as não tabagistas, 88% da nossa população feminina é não tabagista. Entre 88% e 90%, vai variar um pouquinho de estado para estado, de cidade para estado, de cidade para cidade. E muitas vão receber opioides no pós-operatório. E muitas, a gente não pergunta se elas têm enjoo de movimento, cinetose ou histórico prévio de náuseas e vômitos. Olhem esse quadro ao lado. De acordo com o número de fatores de risco, é o que você tem de percentual de probabilidade de ter náuseas e vômitos. Se você tem 2 fatores de risco, 40% de chance de ter náuseas e vômitos no pós-operatório. 88% das nossas pacientes têm 40% de chance ou mais de ter náuseas e vômitos no pós-operatório. Então, tá aí uma coisa que a gente precisava ter muito mais cuidado. A gente ter muito mais carinho, e o recomendado é 1 fator de risco, 1 profilaxia, 2 fatores de risco, 2 profilaxias, 3 ou 4 fatores de risco, 3 medicações para profilaxia. Então, 1, 2, 2, 3 ou mais 3, certo? E o que a gente faz para profilaxia de náusea e vômito? A gente tem essas categorias, certo? Que são os antagonistas dos receptores 5-HT3, como ondansetrona e afins, tá? Nessa classe, nós não temos só ondansetrona, nós temos o palocetron, o grandicetron, entre outros. Nós temos medicações que duram até 36 horas, que são incríveis.
Os corticoides, como a dexametasona, não em dose imunossupressora, em doses menores, em doses de 4 a 8 miligramas de 8 em 8 horas. Nós temos as butirofenonas, como o droperidol, que é uma excelente medicação de resgate. Nós temos os antihistamínicos, como os dimenidratos, que são muito bons. E nós temos as fenotiazinas, que são as metoclopramidas, o famoso Plasil, que são horrorosos, eles são péssimos. E eles não são considerados medicações para profilaxia de náuseas e vômitos pós-operatórios, tá? Eles podem ser ótimos na clínica, mas aqui na cirurgia eles são horrorosos, tá? A metoclopramida, na sua dose usual de 10 miligramas de 8 em 8 horas, não consegue fazer profilaxia de náusea e vômito, ok? Inclusive, ela só consegue fazer isso numa dose de 20 miligramas, que aumentam um absurdos efeitos colaterais, que são os extrapiramidais. Então, o que a gente recomenda, o que é mais recomendado, são os antagonistas do CT receptores 5-HT3 e a dexametasona, certo? Qualquer coisa que vocês querem ler sobre profilaxia de náusea e vômitos pós-operatório, leiam esse cara aqui de baixo, que é o Christian Apfel. Ele é incrível e a maior parte dos trabalhos que a gente tem na literatura são dele. Eu recomendo ele, tá? Além disso, a gente tem as profilaxias multimodais, como a acupuntura, a cromoterapia, inalação de álcool isopropílico, entre outras. Essas são outras possibilidades apenas. Profilaxia de TEV, de tromboembolismo venoso, a gente tem que lembrar que é uma causa evitável e comum de óbito em pacientes cirúrgicos. Pacientes de alto risco devem ter um cuidado extremo e deve-se utilizar as escalas de Rogers ou Caprini. Eu gosto muito da escala de Caprini. A escala de Caprini é essa. Ela acolhe as cirurgias como cirurgias menores e maiores, artroscópicas, ortopédicas, neoplasias. Eu gosto muito e ela é incrível para a gente fazer e pontuar jogando neste quadrinho, de acordo com a pontuação, a gente vai usar ou não heparinas e compressões intermitentes e meias de compressão, tá? Quando a gente fala de tromboembolismo venoso, é sempre uma guerra, é sempre uma briga, porque o cirurgião morre de medo de fazer e a paciente ressangrar, tá? E aí a gente usa o Caprini, e aí vem o protocolo CHEST, falando que é maravilhoso, que deve ser realizado, que as complicações são mínimas, tá bom? E ressangramentos e reabordagens é só 1,2%, de hematomas é 0,8%, de necessidade de procedimento cirúrgico 0,7%. Só que o que o protocolo CHEST não te fala é que eles excluíram todas as pacientes com potencial risco de sangramento. Só que eles não falam quem são essas pacientes. Quem é essa paciente com alto potencial risco de sangramento? Nós não sabemos de fato, tá? Então, as complicações são irrisórias desde que essas pacientes sejam excluídas. E aí a gente gera mais briga. E para piorar a nossa situação, a gente tem essa partezinha aqui, amarelinha, que eles colocam no CHEST, né, no artigo, que é nem Caprini nem Rogers já foram alguma vez validados na ginecologia. Mas nós acreditamos que esses pacientes são muito similares com outras cirurgias abdominais e pélvicas. Então, isso permite a generalização. Quando ele fala abdominal e pélvico, ele está falando de gastro e uro, gente. Só que são cirurgias normalmente maiores do que as nossas, tirando a endometriose profunda e neoplasia maligna, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso e um pouquinho de parcimônia com o TEV, mas se eu pudesse sugerir alguma coisa para vocês, utilize Caprini, utilize o CHEST, que é a principal referência mundial para tromboembolismo venoso em cirurgias. Uso de sondas e de drenos. O ideal é que não fique pouco tempo, porque a retirada precoce aumenta a recateterização, que aumenta o risco de infecção. E você deixar por muito tempo, você aumenta o risco de infecção, porque é um uso prolongado. A recomendação do protocolo ERAS, apesar de não ter, de fato, um grande trabalho randomizado quanto a isso, é manter entre 6 e 24 horas, tá? Vou falar rapidamente sobre o meu projeto, o que a gente fez no Origami, para mostrar que é plausível e é possível fazer isso em qualquer hospital público, em qualquer escala estadual, federal, em qualquer hospital privado, tá?
Nós coletamos ao todo 1.025 pacientes em 3 fases. A primeira fase a gente só coletou, a gente não contou para ninguém que a gente estava coletando, tá? A segunda fase, a gente viu tudo que estava errado, conversou com o Nutri, Físio, enfermagem, outros médicos, e o que a gente pode melhorar? Procuramos evidência na literatura, e aí começamos a implantação do protocolo, tá? E por último, a gente fez uma nova coleta com todas as propostas já implantadas e obtivemos os nossos resultados. Todas as modificações que foram introduzidas são as que eu acabei de citar previamente na aula. As únicas que não foram iguais aos do Eras, Acerto e afins foram essas, que é o tempo de jejum. Os nossos anestesistas do Hospital São Paulo não aceitaram 2, 3 horas, eles só aceitaram 4 horas. É ruim, mas já é alguma coisa, tá? Mantiveram aí os excetos, tá? A analgesia pós-operatória, não sei se vocês perceberam, mas eu não falei sobre o que é uma analgesia adequada. Eu falei o que seria o ideal, que é começar com o baixo, ir para o médio, ir para o forte, ir para bloqueios, né? Quando a gente procura na literatura, não tem absolutamente nada sobre analgesia de fato. Por exemplo, numa esterectomia, que analgesia a gente deve fazer? Numa cirurgia minimamente invasiva, que cirurgia a gente deve fazer? Certo? Então, o que a gente fez? Nós pegamos os dados da primeira fase, de acordo com as escalas visuais analógicas de dor, a gente pegou os portes cirúrgicos estabelecidos por AMB, a gente jogou nessa planilha e, de acordo com as vias de acesso de cirurgia, e a gente criou, a gente inventou um tipo de analgesia que era a seguinte: o cirurgião ele podia escolher pelo porte cirúrgico de acordo com a MB, 4A, 6D, 11B, K13C, whatever. Cone é tipo 4A, mastectomia radical com rotação de retalho é 14. Vertine cirurgia, debulking ovariano é 15. É tipo isso, tá? Se vocês quiserem, é muito fácil de olhar essa graduação, esse porte cirúrgico da MB. Ou pela via de acesso. Então, o cirurgião escolhia e a gente fazia analgésico ou anti-inflamatório, analgésico e anti-inflamatório, analgésico e anti-inflamatório e opioide, de acordo com os processos cirúrgicos. E aí vocês já vão ver os resultados que a gente teve, foram muito interessantes, tá bom? E as modificações quanto aos usos de sondas e drenos que a gente manteve, tá? Nossos resultados, para vocês verem que vale a pena, nós não tivemos nenhuma diferença epidemiológica entre a fase 1 e a fase 3. Nós não tivemos diferença entre o número de portes cirúrgicos, para ninguém falar, você teve portes cirúrgicos maiores ou cirurgias mais complexas na fase 1 do que na fase 3. Não tivemos, nada tem grau de evidência. Os diagnósticos mais frequentes, para quem fala, você está fazendo gineco. Não, eu fiz mama também. Tem mama também dentro dos casos, também sem evidência. Os tempos cirúrgicos, eles se mantiveram tanto na fase 1 quanto na fase 3. A gente não pegou períodos de residentes mais antigos, mais hábeis, e residentes que demorariam mais. E aí a gente começa tudo o que a gente fez dando certo, pontuando. Então, tempo de jejum pré-operatório, a média era 17 horas,73. A gente caiu para 9. Veja, com o chá 4 horas antes da cirurgia, a gente só caiu para 1 hora a mais do que você fala que tem que ser. E isso não é diferente em hospital privado, tá? Isso não é diferente na Europa. As médias de jejum deles foram em torno de 14 horas, tá? O nosso não é péssimo, ok? Os preparos dos cólons, a gente conseguiu reduzir e tirar essa quantidade absurda de preparos mecânicos dos cólons. Os fluidos, a gente conseguiu fazer restrito ou balanço zero em todas as fases. Aqui tem grau de evidência para todo mundo, tá? Para todo mundo. Então, uma paciente, ela entrava na enfermaria e recebia 2.000 de fluidos, no mínimo, né, de cristalóide, e 2.700 no total geral, porque olha o total de diluição que essa paciente recebia em média, tá? Então, a gente conseguiu fazer para todas as pacientes.
A antibiótico profilaxia já era boa, não mudou, a gente conseguiu manter. A profilaxia de dor, o que a gente fez deu certo, ficou incrível. Da modificação, de acordo com o que a gente fez, aquela tabelinha de acordo com o porte cirúrgico ou de acordo com a via de acesso, o que o cirurgião escolhesse dava certo. As pacientes tinham menos dor no pós-operatório. É incrível, dá para usar. Ok? Sobre profilaxia de náuseas e vômitos adequada, porque a grande maioria da fase 1 usou Plasil, metoclopramida, e a gente descartou porque não foi considerado adequado. Apenas 4% na fase 1, 88%, quase 89% na fase 3. E olha que maravilha, as pacientes pararam de vomitar e pararam de ter náusea, tá bom? Em todos os tipos de planilha. A profilaxia de TEV ficou melhor, foi ideal, de acordo com o Caprini. O tempo de sonda já era ideal, tá? Vou passar aqui rapidinho. E o mais bacana de tudo, nós reduzimos, em média, 16 horas de internação. Entre 16 e 17 horas. Ah, isso é muito pouco, Gabi. Não. Com essa redução, com o mesmo RH, com o mesmo número de leitos que eu tenho, com o mesmo tudo que eu tenho, eu operaria 1.100 pacientes a mais só na enfermaria da ginecologia do Hospital São Paulo. Vocês já imaginaram o que a gente conseguiria fazer se o hospital inteiro embarcasse em protocolos de Fast Track Surgery? E o mais bacana ainda é que a gente reduziu as pacientes com 72 horas ou mais de internação, prestem atenção. Então, a gente reduziu mesmo, a gente melhorou mesmo as pacientes. Elas tiveram menos dor, menos náusea, menos vômito. E com a abreviação do jejum, elas ficaram menos ansiosas, menos irritadas, com menos fome e menos sede. Certo, pessoal? Bem, e acima de tudo, né? Ninguém quer fazer esse monte de redução da alta mais precoce e aumentar o número de complicação. Não, a gente não teve um grau de evidência A, mas a gente teve uma tendência à redução do número de complicações. O protocolo foi realizado com sucesso. A gente ainda tem uma dificuldade de contínuo por causa da hierarquização muito grande de implantação em outros setores e outros serviços também. Era isso, pessoal. Falei demais. Desculpa e obrigado pela atenção de vocês. Mas ERAs e protocolos de Fast Track Surgery são realmente cruciais para um paciente cirúrgico. Estou à disposição para quem tiver dúvidas e comentários. Olha só, que bela aula, hein, Gabi? Acho que eu nunca tinha assistido ainda. Parabéns, acho que não só pela aula, mas principalmente por esse trabalho incrível. Eu acho que reduzir 17 horas de internação parece pouco, mas quando você vê 17 horas por paciente, é o que você falou. É um número de 1.100 cirurgias a mais por ano, numa enfermaria que não é uma enfermaria enorme, que a gente conhece bastante. Então, sim. E o mais importante, usando recursos da maneira adequada, né? Eu queria abrir para perguntas. Tem algumas perguntas aqui já no chat. A Maria Cristina já tinha colocado uma durante a apresentação mesmo. Acho que a Maria Cristina talvez se conheça, ela fez PTGI aqui na escola com a gente. A Maria Cristina já perguntou, os anestesistas concordaram? A verdade você já até falou depois na aula que tive. Cris, os anestesistas do HASP, eles não concordaram, eles pediram 4 horas, mas hoje, no meu âmbito privado, tá? Os meus anestesistas, eles não só aceitam, como eles estimulam. Eles veem isso, tá? Tem até estudo que mostrou, por ressonância magnética, que o conteúdo gástrico de pacientes que fazem o uso desses líquidos claros, eles são menores durante o ato da intubação do que para quem não tomou. Porque você aumenta a motilidade gástrica, você faz essa indução acontecer, tá? Então, os meus Estimula, né? anestesistas estimulam isso aí. Então,
Hoje é muito difícil que um anestesista não aceite isso, até porque é uma revisão enorme da Cochrane, enorme mesmo. Eles vão bater na tecla de, pelo amor de Deus, nada de suco de laranja com gominho, nada de leite. Leite é sólido. Isso eu mando nas minhas orientações pré-cirúrgicas. Jejum de sólidos, aí já abro parênteses. Eleite. Leite é sólido, de 8 horas. Mas aí eu deixo e eu relembro que é até 200 ml, também não é para tomar meio litro de qualquer coisa. Sim. O que as pacientes mais gostam, o que mais funciona, água de coco e Gatorade. É fácil de comprar, é fácil de tomar, é satisfatório e não tem nenhum problema, nenhuma intercorrência. No meu consultório, eu tenho um pote de malto, eu ponho no saquinho para a paciente os 25 e dou para ela se ela quiser misturar nos 200 ml de água. Nossa, fantástico. A pergunta é, são 25 gramas? Isso. Para você conseguir mais ou menos a quantidade de calorias ideais para ser absorvido rápido o suficiente para o ato anestésico e para não deixar a paciente com menos e continuar fazendo a proteólise, a lipólise e toda a parte de liberação de mediadores inflamatórios. Bom, eu sou bem sincero, eu tive Mas prenha não dois... pode, viu? Eu sei. E nem quem está usando Ozempic. Então, também Liraglutida, semaglutida, vinte e esbroglutida, um não dias, pode. acho que, de intervalo, né? Pelas Isso. recomendações aí mais modernas. Gabi, temos uma professora na Unisa que também faz oncogineco. Ela está aí em cima, ó, Aline Evangelista. E adivinha, eu acabo de descobrir que o doutorado dela também foi em coisa de eras e afins. E hoje ela trabalha com Patient Blood Management, ou seja, está bem interligado. Aline, por favor, você como representante ginecológica, faça uma pergunta para a professora Gabi. Oi, Maria Gabriela, tudo bem? Prazer. Conheço o seu trabalho. Inclusive, durante o meu doutorado, eu fiquei sabendo que estava acontecendo o seu. Realmente, o meu foi baseado no programa Eras, mas o meu foi em tecnologia de inovação, tecnologia em saúde. Então, a gente fez um aplicativo para monitorização pós-operatória baseado nas recomendações do Eras. Então, na verdade, o meu foi um trabalho de validação do aplicativo com as recomendações Eras. E aí você acabou de falar uma coisa que eu ia te perguntar, mas eu vou puxar um gancho para a segunda pergunta. Eu tive muita resistência, muita resistência. E assim, a gente tem o programa Acerto, né? Eu mostrava o programa Acerto desde 2005, bem instituído no Brasil, e nada, não adiantava. E minha maior resistência era anestesia. Então, para validar, eu precisava aplicar as recomendações. Então, a gente fez um mini protocolo, um mini programa para o que, né, eu precisava. E eu tive um anestesista do meu lado, e os cirurgiões foram o meu outro desafio, porque a coloprocto estava lá defendendo, não vamos fazer preparo rotineiro, e eu tinha cirurgião ginecológico, falando, não, tem que fazer rotineiro. Então, era assim, uma conversa de malucos. E há 2 meses atrás, eu fiz a validação na Unicamp. Há 2 meses atrás, eu fui chamada numa reunião da Unicamp para discutir eras de novo. Então, assim, eu noto que eles caminharam, né? É um grande centro, a cabeça está muito mais aberta, mas ainda está se falando em eras. E a gente com um programa que não é mais novo, né? A gente ainda tem muita resistência. Então, você já falou que você teve também, fico mais tranquila, porque eu achava que o desafio era pessoal ali. Mas Não. uma coisa que eu não tive foi resistência das pacientes. Eu não, Zero. Zero. Todas exatamente, aceitaram, todas assinaram o aceitaram. termo de imediato. Falei, olha, é uma coisa que a gente está tentando regulamentar. Não, vai ser bom, vai ser bom. As minhas maiores resistências foram anestesista, que eles não queriam fazer balanço hídrico restritivo ou zero, e não Uhum, queriam aceitar o jejum, e os coloproctos que continuam fazendo. Aí eu tive uma brilhante ideia. Eu falei, é muito simples, então. Você não quer fazer o que o protocolo está instituído, que está aqui, ó, a plataforma Brasil, tudo bonitinho, você vai ter que justificar, tá? E aí as pessoas têm mais preguiça de justificar do do que que de cumprir o protocolo. Daí exato. resolvi, né? Resolvi o problema, Eu mas resolvi ficava. parcialmente. é, Hoje, eu estou com uma paciente na enfermaria que é coloprocto. 6 preparo, não realimentou, está com dieta líquida no sexto PO.
Então, ó, a dificuldade contínua. Aí eu vou lá na gastro, falo. Aí o titular põe o dedo e fala: por que você nunca teve uma broncoaspiração? Por que você nunca teve uma fístula? Então, assim, ó, Exatamente. é todo dia, isso é briga. Então, quem compra o protocolo Eras, compra mesmo, porque vê as pacientes. Eu não tenho paciente que fica internada mais do que 24 horas. Não A tenho recuperação é mais. incrível. É É incrível. incrível. É incrível. Então, assim, não, eu não entendo o motivo da resistência, mas, assim, todas as que eu tive maiores foram outros médicos, foi anestesista e gastro. A nutrição que ajudou, A nutrição foi a minha fantástica. foi incrível. A minha físio colocou todo mundo para sentar, para andar, saiu tese de mestrado, de doutorado. A enfermagem, super on-board, chega desse negócio de soro 527, né, para dormir, para paciente Vamos dormir. tirar essa sonda. Vamos tirar essa sonda. Então, assim, eu tive. A minha equipe multi foi super incrível. Os meus colegas médicos me deram muito trabalho. Então, eu dei mais trabalho ainda para eles, né? Quando a pessoa te cria um problema, você cria um pior ainda para ela, né? É sempre assim. É porque Gostei. não existe. Essa técnica de preencha aqui, então, a sua negativa em 3 vias já resolve, é isso. Válido. Gostei, É gostei. porque são dois pilares muito importantes, né? A equipe multidisciplinar e a participação da paciente. Se não tiver nenhum nem outro, não tem programa ERAS. Então, a nutrição foi fantástica. Eu precisei apresentar uma única vez e ela topou. A enfermagem é a mesma coisa. Então, assim, era uma briga diária. E eu ficava muito impressionada e ainda fico. E eu passo pela mesma coisa que você. Eu consigo, na minha equipe, com anestesista que vai nas minhas cirurgias. Pelo contrário, eu não preciso nem falar nada. Ele ainda defende coisas mais aceleradas. A anestesia agora está bem, caminhou bastante, né? Mas quando a gente chega em alguns serviços, cabeça fechada é muito difícil. Mas eu tive a mesma sensação. As pacientes adotam muito fácil. A gente tinha um videozinho no aplicativo, então a gente mostrava esse vídeo para elas. E era muito legal, assim, elas participavam. Agora, realmente, eu noto isso até hoje. Teve um evento em Barretos, nessa época, nessa ocasião, e o pessoal do MD Anderson, o pessoal do Slow Cat, lá contando que, não, faço vídeo laparoscopia de manhã, alta é à noite. E a gente, assim, e para eles, a gente contando a rotina daqui, eles assustadíssimos. Eles, mas como? Até hoje, dessa forma, sonda, 24 horas de sonda, que isso? Né? Então, assim, a gente ainda tem muito que caminhar. Muito. Medicina baseada em experiência e não em evidência. Só que a gente já está na Exatamente. medicina baseada em evidência há 25 anos já, né? Nessa brincadeira. Já deu, já, dessas coisas. E eu encontrei resistência de colegas cirurgiões iguais, que não queriam fazer caprine, porque ia ressangrar. Mas por que você está dando esse monte Coagulante. não, de antiemético? Para quê? Eu falei, porque eu vejo os pacientes vomitando na enfermaria. Porque o principal fator de risco é ser XX. O segundo é não ser tabagista. Graças a Deus, a maioria da população não é tabagista. Entendeu? E assim, é isso, mas é uma briga diária e eu compro também. Eu gosto de brigar, né, favorito, sabe? De Então, leve, de eu sou leve. ótima para brigar. Mas aproveitando isso de demora de implementação, vem minha segunda pergunta. Eu assisti uma aula agora, uma discussão, eu participo de um grupo de PBM, realmente, e foi o Hoffman da organização, na verdade ele é australiano, né, mas ele que está lá com todo o PBM levando para o mundo, e ele estava dando uma aula para a gente sobre o tempo que a gente levou para implementar PBM, para chegar à discussão, não sei se todo mundo aqui está familiarizado com o PBM, mas o Patient Blood Management, ele fala exatamente sobre o manejo adequado do sangue do paciente, então a gente tentar não transfundir, esse é o grande objetivo, diminuir perda sanguínea intraoperatória, detecção de anemia, enfim, entre outros pilares. E aí ele mostrando um século de evolução, a linha do tempo foi muito legal para a gente chegar à implementação do PBM. E lá para a gente é muito óbvio ERAS e PBM conversando. Então, detecção de anemia pré-operatória, o ERAS defendendo aqui, e o PBM do lado de cá falando nisso, vamos detectar, vamos evitar perda e tudo. Então, na minha prática, isso acaba, eu estou meio enviesada. Para mim é uma coisa óbvia essa conversa dos dois programas. Você tem notado isso na sua prática? As pessoas falam de PBM, as pessoas tentam implementar PBM. Como é que está isso fora? Sim, cada vez mais, inclusive, eu tenho visto os anestesistas, por exemplo, não pedir mais reserva com tanta frequência, né?
de alinharem isso e principalmente em pacientes que receberam a implantação do ERAS Fast Track Surgery. Então, se você começou com Fast Track, é mais fácil que você consiga continuar. É a mesma coisa do preparo dos cólulos. Em pacientes que vão receber profilaxia de êmese, profilaxia de TVP, profilaxia de dor, que vão receber tudo certinho, melhor ainda você não fazer o preparo. Mais importante ainda. Então, pacientes que estão inseridas em Fast Track Surgery, elas mais ainda devem ser inseridas em PBM, em não preparo dos cólons e afins. Então, eu acho também que eu sou enviesada, viu, Aline? Porque eu trabalho com isso, as pessoas vêm falar comigo, eu já meto, eu falo, não, tem trabalho aqui, ó, randomizado controlado, tem Cochrane, tem Apfel, tem não sei o que lá, e eu encho o saco. Então, eu falo muito sobre isso, né? É o que eu falei com o Fefo. Quando você estuda muito uma coisa, você quer falar sobre aquilo, né? É tipo o Fefo e a morbidade materna, eles só falam sobre isso, se deixar, né? Fefo é o apelido carinhoso, viu, queridos? Felipe Fofolete Favorete, tá aí, ó. Sou É o eu. Fefinho, Que vocês não me conhecem, é isso. Tá? é o Fefo ou o favorito. Não é favorete, é favorito. Todos nós favoritamos o favorete. Mas é isso, Aline, eu acho que eu compreendo 100% e eu acredito muito que se a gente continuar tentando, a tendência é melhorar. A tendência é que a gente consiga Eu implementar cada vez mais. Eu fiquei um pouco animada depois dessa reunião que eu te falei que eu fui, porque eu vi 2 anos atrás as pessoas completamente fechadas, e assim, eu cheguei a entrar em contato com o pessoal do ERAS da América Latina para pedir um workshop. Falei assim, vocês não podem vir aqui dar um workshop para quem sabe essas pessoas, né, abrirem a cabeça. E 2 anos depois eu já senti todo mundo aceitando melhor, conversando e tudo. Eu sinto que vai ser mais ou menos a mesma coisa com o PBM, que a gente ainda tem muita restrição. Não, transfunde, vamos transfundir, muito mais fácil transfundir. Mas eu fico mais tranquila de ver que, porque como eu sou enviesada, né, eu fico, o problema tá comigo. Ó, tem mais uma pergunta aqui no chat. Quem fez foi o professor Thomas. Thomas da Santa Casa e tá com a gente na Unisa, é o vice-coordenador aí da residência. Ele perguntou, Gabi, da recomendação de interrupção do uso de Do Ordstat, do Xenical, né? Xenical. Era esse o nome que eu estava tentando lembrar, só veio Xenical na cabeça uma semana antes. Pergunta do A Thomas. ideia de suspensão do Orlistat, né, previamente, tem vários motivos. É desde desnutrição do paciente, né, até a dificuldade de manter o campo limpo, principalmente para cirurgias uroginecológicas, né? Os pacientes acabam perdendo e tendo muitos escapes, e isso aumenta muito o risco de infecção. Mas não é mandatória a suspensão, a princípio, é uma sugestão. É diferente das semanas glutidas, liraglutidas e afins, que essa sim não tem muito o que fazer no momento. É suspender mesmo. O Orlistat, para quem não lembra, ele aumenta a perda nas fezes de gordura. Então, assim, é uma esteatorreia realmente bizarra, né? E explosiva. É, enfim, eu acredito que seja de bom tom suspender, porque realmente pensando numa cirurgia uroginecológica com a paciente em posição realmente deve ser complexo para manter o Não, campo até limpo. uma minimamente invasiva, né? Que a gente usa o Trendelenburg. A paciente eventualmente pode trazer Evacua. esse refluxo vaginal, né? A Sim. gente o ideal é evitar, reduz o risco de infecção. Falando um pouco de escalonar a medicação, eu adoro essa ideia de escalonar a medicação. Eu sou um pouco fã do anti-inflamatório, realmente eu gosto de anti-inflamatórios. Em geral, as cirurgias que eu faço têm um porte pequeno a médio, não são cirurgias enormes,
Mas, por exemplo, quando você tem uma paciente que usa anti-inflamatório no pós-operatório, pode ser de uma esterectomia, e uma paciente que por algum motivo não pode usar anti-inflamatório e usou, sei lá, analgesia e opioide, você vê que o anti-inflamatório realmente faz falta. A gente só tem que lembrar, né? Aqui a gente tem uma população grande de obstetras, né? Em que existem situações que o anti-inflamatório não é tão legal. Então, pré-eclâmpsia, se a paciente teve hemorragia pós-parto, essas são situações um pouco mais delicadas. E mais? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu estou achando esse tema realmente fantástico. Vocês viram que é a tese do doutorado da professora Aline e da professora Maria Gabriela. Então, eu já estou muito afim de conseguir um residente, não para uma tese de doutorado, mas para um TCC, uma coisa bem menor e factível, dentro da nossa própria enfermaria do Grajaú. O que vocês acham da ideia, Aline? Já perguntei, Felipe, para eles se a gente E conseguia fazer você uma já coisa. achou ou não? Não, eles me falaram que lá a resistência é absurda. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa em 5 vias Tem que para achar alguém lá. justificar ou não. A gente vai achar, fique tranquilo. Bom, Gabi, o que eu posso falar? Só agradecer, eu achei que foi uma aula brilhante, mais do que uma aula, um trabalho brilhante. Eu estou extremamente feliz de ver esses resultados. Queria agradecer mais uma vez e falar que sigamos, que a gente sabe que não é fácil, que não foi fácil, mas quando a gente tem dificuldade, a gente acorda cedo e trabalha. É isso, e vamos mudar, porque precisa, né? Eu que agradeço o Queridos, convite. queridos Obrigada, Fê. residentes, aguardo os interessados R3 e R2, recém-R2 e recém-R3, que me mandem ainda hoje uma mensagem falando: nossa, que legal, gostaria de tentar isso no Grajaú, por favor. Tá bom? Gabi, beijo enorme. Dá um beijo nas crianças, dá um beijo na orelha seca, dá um beijo no Maurício. Ah, e aí, seu cara? Esse aí, ó, japonês loiro. Tá bom? Um beijo. E, gente, só lembrando, semana que vem voltamos à programação normal, reunião à segunda-feira à noite. Agradecemos mais uma vez, Gabi, um beijo enorme e até a próxima, pessoal.